Querido Deus, ó Pai, nesse momento, meu Deus, eu peço que o Senhor possa falar através do Teu servo, Pai, tudo aquilo que necessitamos ouvir esta noite, ó Pai. Abençoe ele, esteja com ele, ó Pai, fortalecendo cada dia nos Teus caminhos, ó Pai. Eu te peço em nome de Cristo. Amém. Amém. Muito obrigado, irmão Capistrano. Muito boa noite a todos. Saúde a todos com a graça, com a paz que é na pessoa do Senhor Jesus Cristo, amém? Muito bom nós estarmos reunidos nesse dia para exaltarmos ao Senhor, cultuando a Ele com cânticos. Tudo isso só é possível porque Jesus Cristo nos abriu um novo e vivo caminho. E nós então temos essa alegria de poder nos reunir para cultuar a Deus. E então seja muito bem-vindo, você que está conosco aqui também, para estar nesse momento. Louvamos muito a Deus pela vida de cada um que veio e também louvamos a Deus pelas pessoas que nos visitam aqui nesta noite. Que Deus esteja falando ao coração de cada um de nós, como também dos que estão conosco a partir de casa, ou pela internet, ou pela Rádio Seara. Que Deus esteja falando ao coração de cada um. Nós, hoje, domingo, foi muito mencionado o nome Páscoa. Hoje é o conhecido domingo de Páscoa, né? E o que é realmente a Páscoa, né? A Páscoa ela é uma grande festa, uma celebração que teve início no povo de Deus, é uma festa judaica, e ela ganha uma nova conotação, uma nova perspectiva de celebração a partir da pessoa de Jesus Cristo. Então, hoje, com certeza, você ouviu ou desejou muito Feliz Páscoa. Mas realmente uma Páscoa feliz, ela só é verdadeira quando a pessoa tem realmente a Jesus como real sentido da Páscoa. Jesus como Senhor, como Salvador de sua vida. Porque a Páscoa aponta para Jesus Cristo. E é sobre isso que nós vamos falar nesta noite. A Páscoa aponta para Cristo. Para isso nós precisamos voltar lá no Antigo Testamento e ver quando foi instituído a Páscoa, como foi isso, que festa é essa. E eu convido você então a abrir sua Bíblia para o livro de Êxodo. Segundo livro da Bíblia, Êxodo, no capítulo 12. Êxodo capítulo 12. Nós vamos ver um pouco sobre quando a Páscoa foi instituída e qual a relação que a Páscoa tem com a pessoa de Jesus Cristo. A partir de então, pedimos que você fique bem atento ao que você vai ver aqui nesta noite, para que você possa então entender a perspectiva bíblica da Páscoa. Êxodo capítulo 12, nós vamos ler 2 blocos de textos, tá bom? Nesse capítulo. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 13. Êxodo 12, versículos 1 até o versículo 13. E depois nós vamos saltar para o versículo 21 ao versículo 28, ok? Então, todos têm? Se você não trouxe Bíblia, acompanhe aqui. Mas aconselho você também sempre trazer sua Bíblia, a você trazer também uma caneta, marcar os textos, é importante para que depois, quando você estiver em casa, você vê ali algumas marcações, quando estiver na sua leitura pessoal, tá bom? É sempre bom ter aqui, disponível aqui para nós as Sagradas Escrituras aqui, de forma visual, mas que você possa ter também sua Bíblia, para que você possa estudar, ler a palavra de Deus no seu dia a dia, e aqui você vai marcando então. Êxodo capítulo 12, versículo 1 a 13, diz assim: Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, mas macho de 1 ano.
Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na vega da porta, nas casas em que o comerão. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com os pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã, o que porém ficar até pela manhã queimá-lo-eis. Desta maneira comereis: lombos cingidos, sandálias nos pés, cajado na mão. Comê-lo-ás à pressa, é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora quando eu ferir a terra do Egito. Esse é o primeiro bloco. Vamos saltar agora para o versículo 21, que diz: chamou, pois, Moisés a todos os anciãos de Israel e lhes disse: escolhei e tomai cordeiros segundo as vossas famílias e imolai a Páscoa. Tomai um molho de sopo, molhai-o no sangue que estiver na bacia, e marcai a verga da porta e as suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã, porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Quando vir, porém, o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, passará o Senhor aquela porta, e não permitirá ao destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. Guardai, pois, isto por estatuto para vós outros e para vossos filhos para sempre. E uma vez dentro na terra em que o Senhor vos dará, como tem dito, observai este rito. Quando vossos filhos vos perguntarem: que rito é este? Respondereis: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou, e foram os filhos de Israel e fizeram isto, como o Senhor ordenara a Moisés e a Arão. Assim fizeram. Vamos orar? Vamos falar com Deus, pedindo a Ele também que esteja falando conosco, por meio da sua santa palavra. Pai, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é um Deus bondoso, do qual nos enviou o seu Filho Jesus Cristo, ó Pai, para morrer por nós, mesmo sendo nós ainda pecadores. Obrigado porque o Senhor derramou tamanha graça sobre cada um de nós. Nós não merecíamos, ó Pai, mas o Senhor nos alcançou com esta graça salvadora que é na pessoa de Jesus, e nos livrou da condenação eterna. Assim como o Senhor livrou o seu povo ali no Egito, o Senhor também nos deu livramento por meio da pessoa de Jesus Cristo. Senhor, abençoe que nesta noite a sua palavra faça sentido a cada coração que ouve ela, Senhor. Que o seu Espírito Santo esteja agindo com liberdade no nosso meio e aonde a sua palavra alcançar. Pedimos sua bênção em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. É nessa narrativa aqui de Êxodo que nós vemos então a instituição da festa da Páscoa. O texto desse capítulo 12 que nós acabamos de ler aqui está dentro do contexto onde o povo de Israel estava escravo na terra do Egito. O capítulo 12, o versículo 40, vai nos dizer que foram 430 anos que o povo de Deus estava ali, escravo naquela terra. E agora Deus então vai descer e vai libertar o seu povo. Ele vai então usar a pessoa de Moisés para realizar isso, essa libertação. O povo de Deus então estava há 430 anos submetido a esse sistema opressor. E o povo então era incapaz de se libertar por si mesmo. Ele não tinha como se libertar daquele estado de escravidão. O que Deus vai fazer? Ele vai intervir soberanamente. E por meio de Moisés, como eu disse, vai libertar o seu povo.
mas há uma resistência por parte de Faraó. E aí começa então um processo onde nós, ao lermos as narrativas anteriores do livro de Êxodo, começamos a achar que parece que tem hora que é Faraó que está no controle, quando ele diz que vai liberar, parece que ele quer liberar, e aí Deus então retira a praga, ele diz agora eu não libero mais, quando na verdade sabemos que é Deus soberanamente que está no controle de toda aquela situação. Deus envia então as 10 pragas sobre o povo do Egito. Versículo 12 do texto que nós lemos nos mostra que o propósito de Deus, quando enviou as pragas, era exercer juízo sobre os deuses do Egito. E isso envolvia toda aquela adoração que aquele povo egípcio tinha aos deuses pagãos. E a revolta de Deus contra aquele povo, a ira dele sendo despejada contra aquele povo por meio das 10 pragas. Aqui o capítulo 12 então se encontra quando Deus já tinha executado 9 dessas 10 pragas. E agora vai ser anunciado então a 10ª praga, a praga da morte dos primogênitos. Deus tinha dito que, avisado o seu povo, que então ele enviaria o anjo da morte e passaria por todas as casas. E todo primogênito, quer fosse das famílias ou quer fosse até dos animais, iriam ser mortos. E aí, a 10ª praga, conhecida como a morte dos primogênitos, ela seria algo então definitivo. Deus encerraria ali então o propósito das 10 pragas, para que dali então o povo fosse realmente liberto e saísse daquele regime de escravidão. Então aqui, antes de Deus executar essa 10ª praga, ele vai instituir o que nós conhecemos como a Páscoa, como vimos aqui nesse texto do capítulo 12. A palavra Páscoa então, no seu significado hebraico, é a ideia de passar por cima. Esse é o significado desta palavra Páscoa, é a ideia de poupar passando sobre. E podemos ver claramente isso dentro do contexto, mas o significado literal era esse: passar por cima. E Deus então age com juízo sobre o Egito, mas ele também age com libertação, com a sua graça sobre o seu povo. E aí temos alguns detalhes aqui nesse texto. A libertação ela viria por meio então do sacrifício de um cordeiro, cujo o sangue desse cordeiro seria a marca pelo qual Deus iria então passar sobre e não executar o juízo sobre o seu povo, para aquele que tivesse então a marca do sangue nos umbrais das portas. Observe então que Deus não tira o juízo, mas ele poupa os que são cobertos pelo sangue. E aqui, meus irmãos, tem algo maravilhoso. É que tudo aqui no que nós lemos aponta para a pessoa de Jesus Cristo. Cada detalhe da Páscoa traz consigo um caráter redentivo. Isso é maravilhoso nós observarmos aqui nesse texto, que tudo aqui apontava para a vinda do Messias e tem o seu pleno cumprimento na pessoa de Jesus. De maneira que a Páscoa aponta claramente para Jesus Cristo como o Cordeiro perfeito, que pelo seu sacrifício trouxe livramento ao seu povo. Então a pergunta é: em quais pontos nós vemos essa relação dessa festa da Páscoa com a pessoa de Jesus Cristo? Vamos pegar aqui desse texto que lemos no capítulo 12, 3 pontos que vão fazer conexão entre essa festa e a pessoa de Jesus Cristo. O primeiro ponto é o Cordeiro. Versículos 3 a 5 diz o seguinte: falai a toda a congregação de Israel. Ele tinha dito então a Moisés e a Arão, quando eles estavam na terra do Egito, que eles deveriam então agora falar a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. Versículo 5: o cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. Aqui, meus irmãos, nós vemos esse primeiro ponto de contato aqui entre essa celebração e a pessoa de Jesus, o cordeiro. Deus ordena então que cada família deveria tomar um cordeiro. E ele dá as características que esse cordeiro deveria possuir no versículo 5. Ele deveria ser sem defeito, macho de 1 ano. E aqui tem algo maravilhoso, porque sem defeito indicaria que aquele cordeiro, ele deveria possuir uma inteireza absoluta de perfeição.
macho de 1 ano, era no auge da sua força, simbolizava a ideia da plenitude do momento da vida daquele cordeiro ali. Esse cordeiro deveria então ser separado previamente. Ele era examinado antes de ser morto. Irmãos, isso mostra que o livramento exigia então um substituto perfeito. E aqui nós temos então um contexto teológico que aponta diretamente para a pessoa de Jesus. Cristo é o Cordeiro perfeito. O Novo Testamento não deixa dúvidas quanto a isso. Em João, no Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 29, nós vemos a declaração de João Batista, quando ele vê Jesus Cristo e diz: no dia seguinte viu João a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João não apenas identifica Jesus como Cordeiro, mas diz o que Deus faria por meio daquele Cordeiro. Retiraria o pecado do mundo. É interessante a declaração de Pedro também, em 1 Pedro capítulo 1, versículo 19. Ele declara: mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, e olha as características: sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo. E o versículo 20 diz: conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifesto nos fins dos tempos por amor de vós. Jesus é o Cordeiro de Deus, o Cordeiro perfeito, sem defeito, sem mácula. Jesus Cristo cumpre perfeitamente todos os requisitos do Cordeiro Pascal. E Jesus Cristo foi totalmente examinado dentro do seu curso aqui no seu ministério terreno. Nós vemos isso, o quanto ele foi provado para saber se realmente era o Cordeiro de Deus. E ele foi aprovado em tudo, sem pecado, escolhido para realizar a obra redentora num projeto que, como vimos em 1 Pedro 1:20, foi antes da fundação do mundo. Aqui nós vemos então o substituto perfeito, Jesus Cristo. Cristo é o substituto perfeito que realiza um sacrifício perfeito. De maneira que o autor de Hebreus, então, no capítulo 9, dos versículos 11 ao 14, descreve da seguinte maneira: quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, desta criação, versículo 12 diz: não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha aspergidos sobre os contaminados os santificam, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. É assim que o autor de Hebreus narra o sacrifício substitutivo de Jesus Cristo, algo que foi de uma vez por todas. Ele realiza então um sacrifício perfeito que atende às exigências de Deus. Nós vemos aqui então a provisão divina. Não é o homem que estava buscando a Deus, é Deus que vem ao encontro desse homem, providenciando então agora um cordeiro para substituí-lo. Como ele fez lá em Gênesis capítulo 22, quando Abraão foi desafiado a sacrificar o seu filho Isaque. No capítulo 22, então, no versículo 8 de Gênesis, quando Abraão vai sacrificar Isaque, e aí Isaque pergunta: pai, está aqui a lenha, está aqui o cutelo, mas e o cordeiro? Onde está o cordeiro? Abraão responde: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiram ambos juntos. E então, quando Abraão vai sacrificar Isaque, ele ouve uma voz dizendo que ele não fizesse aquilo. E quando ele olha, o que tem lá? Um cordeiro, que Deus proveu para substituir Isaque. Da mesma forma Deus fez conosco. Ele é de fato o Jeová Jireh, o Deus que provê, o Deus que nos proveu também um substituto para que não sofrêssemos então a condenação eterna.
E a pergunta então não é o que nós podemos fazer. A pergunta crucial não é o que você pode fazer. É se você já reconheceu o Cordeiro que Deus já providenciou. Essa é a pergunta. O Cordeiro é o primeiro ponto que é estabelecido lá com a instituição da Páscoa, no capítulo 12 de Êxodo, com a pessoa de Jesus Cristo. Um outro ponto que podemos perceber, além do Cordeiro, é o sacrifício. Versículo 6, então, até o versículo 13 diz assim: e o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras, na vega das portas, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com os pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã. O que porém ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Desta maneira o comereis, a ideia aqui de preparação, de estar pronto, a postos para quando o Senhor passasse. Lombos cingidos, sandálias nos pés, cajado na mão, comê-lo-eis à pressa. Por quê? É a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos de entre os homens, até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Agora observe bem aqui o que diz o versículo 13. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Vemos então aqui o sacrifício que deveria ser realizado em ser imolado então aquele cordeiro. O cordeiro deveria ser morto. Vemos no versículo 6 que isso deveria acontecer ao entardecer. E o que aconteceria então com o sangue daquele cordeiro? Ele deveria ser aplicado nos umbrais das portas. E aí, dois elementos aqui são muito cruciais dentro do sacrifício. A morte do cordeiro. Outro elemento crucial aqui é a aplicação do sangue. Nessa questão do sacrifício, nós podemos ver esses dois aspectos dentro desse texto aqui, na instituição da Páscoa. Deus declara nesse versículo 13 que quando eu vir o sangue, passarei por vós. Lembra da expressão Páscoa, o significado dela? Passar sobre. Aqui, nós podemos ver claramente que o livramento não está só no aspecto do cordeiro morto, mas do sangue aplicado. Era a marca do sangue que traria o livramento para o povo de Deus. O juízo viria sobre todos, mas seria desviado para com o seu povo por conta do sangue. Esta era a marca. Ao sacrificar então o cordeiro, eles deveriam pegar o sangue e passar nos umbrais da porta, e quando o anjo da morte passasse, a casa que tivesse a marca do sangue, ele passaria por cima. Interessante aqui, que não dependia em nada do que se estivesse fazendo dentro da casa. O que Deus diz é que o que iria livrar eles de sofrer este juízo era a marca no sangue, do sangue na porta. E se o anjo da morte passasse naquela noite e aquele casal estivesse orando, o que o anjo da morte faria? Passar por cima. Ele passaria por cima. Mas se naquela noite então o casal tivesse deitado e antes de dormir tivesse tido alguma diferença durante o dia e aquele casal tivesse numa DR, discutindo a relação, e lá naquele momento eles estivessem discutindo a relação na sua casa, na hora que o anjo da morte passasse, mas o sangue estivesse na marca da porta, o que aconteceria? Ele passaria por cima. Porque não depende do que a pessoa estivesse fazendo dentro da casa. Era a marca do sangue do cordeiro que era o fator determinante que livraria o seu povo. E como isso aponta tão claramente para Jesus Cristo e o seu sacrifício na cruz. Porque na cruz Cristo cumpre todo o padrão. E a morte de Jesus, ela não foi algo acidental, foi substitutiva. Isaías 53, versículo 7. Isaías 53, 7 diz que
A profecia messiânica diz que ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro mudo foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. E isso acontece de maneira muito clara na pessoa de Jesus Cristo. Ele realiza o sacrifício substitutivo em nosso favor. O seu sangue não foi algo simbólico, foi eficaz para todo aquele que nele crê, para todo aquele que crê no sacrifício de Cristo. Ele é eficaz. Hebreus capítulo 9, versículo 22, diz o seguinte: com efeito, quase todas as coisas segundo a lei se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Mas quando Jesus Cristo morre naquela cruz e derrama o seu sangue em favor dos pecadores, os nossos pecados então são perdoados por meio daquele sacrifício redentor e remidor que ele realizou na cruz, entregando o seu corpo e derramando o seu sangue para o perdão dos nossos pecados. Por isso, lá em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7, nós vemos a declaração do apóstolo Paulo, dizendo que lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Ele foi morto. Ele foi então aquele que realizou o sacrifício perfeito, que atendia às necessidades plenas do que Deus requeria. Cristo é o sacrifício perfeito, o substituto perfeito. Então, na cruz, ele declara o que está lá em João capítulo 19, versículo 30. Está consumado. Está consumado. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre e disse: está consumado, e inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. Está consumado aqui é que tudo o que necessitaria ser feito foi feito. O preço estava plenamente pago. Tudo o que era necessário ser realizado para a salvação e redenção do ser humano foi feito por meio da pessoa de Jesus Cristo. E não há nada que o ser humano possa fazer para ser salvo, porque tudo o que era necessário ser feito foi feito por Jesus, porque a obra salvadora é totalmente e plenamente dele, para que ele receba plenamente a glória. O que precisamos então é crer nesse sacrifício. O sacrifício que foi completo, que foi suficiente, que foi definitivo. O sangue vertido de Jesus Cristo na cruz foi suficiente para a redenção plena do ser humano. Hebreus capítulo 10, a partir do versículo 11 até o 14, diz: ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que seus inimigos sejam postos por estrados dos seus pés. E o versículo 14 diz: porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Foi de uma vez para sempre, foi uma única oferta, foi um único sacrifício pleno, perfeito, do qual não precisa mais de serem realizados nenhum outro sacrifício, porque o dele foi pleno, perfeito, completo. E a substituição então ela é aplicada de maneira eficaz na vida de quem crê, de forma que agora nós somos então, por meio da fé em Cristo, justificados diante de Deus. É o que diz lá Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículo 1, diz: justificados, pois, pela fé, pois mediante a fé temos paz com Deus por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. De maneira que então não basta só olhar para o sacrifício de Jesus Cristo e pensar que foi um sofrimento para nos dar exemplo de como sofrer. É necessário então se apropriar daquele sacrifício. Isso acontece pela fé. Não é uma herança religiosa, não é uma tradição cultural, não é um ritual religioso. É algo que deve ser aplicado na vida daquele que crê. Ou o sangue está aplicado na vida desse ser humano, ou ele sofrerá o juízo. Foi assim
lá em Êxodo capítulo 12. Ou se tinha a marca do sangue na porta, ou sofreria o juízo de Deus. E não é diferente com relação à pessoa de Cristo. Ou a pessoa tem Jesus Cristo como Senhor, como Salvador da sua vida, e é lavado e remido por meio daquele sangue redentor, remidor e salvador, ou essa pessoa sofrerá a condenação eterna. Primeiro ponto que nós vemos lá em Êxodo 12, que aponta para Jesus Cristo, é o Cordeiro. Segundo ponto que nós vemos, que lá em Êxodo capítulo 12, na instituição da Páscoa aconteceu, que também aponta para a pessoa de Cristo, é o sacrifício. E o terceiro ponto de contato que temos entre a instituição da Páscoa e a pessoa de Jesus Cristo é o livramento. Êxodo capítulo 12, então, a partir do versículo 21 em diante, diz: chamou, pois, Moisés a todos os anciãos e lhe disse: escolhei e tomais cordeiro segundo as vossas famílias, e imolai a Páscoa. Tomai um molho de sopo, molhai no sangue que estiver na bacia, e marcai a verga da porta, e as suas ombreiras com sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós sai à porta da sua casa até pela manhã, porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Quando vir, porém, o sangue na verga da porta, e em ambas as ombreiras, passará o Senhor aquela porta, e não permitirá ao destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. Guardai, pois, isto por estatuto para vós outros e para vossos filhos para sempre. Aqui a descrição do que ele já tinha dito anteriormente, de que a casa que tivesse então a marca na verga da porta do sangue, o anjo da morte quando viesse, passaria por cima. Aqui traz o significado claro do termo Páscoa, então. Agora a questão é que isso deveria ser guardado, essa festa, celebrada então essa festa, para a lembrança disso, desse livramento que o Senhor deu ao seu povo. Naquela noite, ela marca então o juízo de Deus sendo derramado sobre o povo do Egito, mas marca também a libertação de Israel e o início de uma nova história. O povo de Deus então vai ser liberto, mas antes da libertação do povo tem esse livramento que Deus dá ao seu povo aqui, da morte dos primogênitos. Isso é algo maravilhoso. Deus não apenas poupou o seu povo ali da 10ª praga, Ele tirou o seu povo então aqui da escravidão. É livramento amplo. Diz o texto então, versículo 26, quando vossos filhos os perguntarem que rito é este, respondereis, é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. O livramento de Deus sobre o seu povo, mas só sobre aqueles que tinham a marca do sangue. A estes Deus livrou. O livramento não era apenas físico, mas ele apontava para algo maior, algo no campo do espiritual. E como Cristo nos deu o livramento, meus irmãos. A obra de Cristo, então, ela passa pela cruz, mas ela vai além da cruz. Porque na morte de Jesus Cristo, então, Ele trouxe perdão para os nossos pecados. Ele, então, na sua morte, Ele satisfez a justiça divina. Mas nós devemos lembrar que Jesus Cristo não somente morreu. O ápice da Páscoa não está somente em que Jesus Cristo morreu, mas Ele ressuscitou. E na sua ressurreição é que está esse clímax da Páscoa, dessa nova perspectiva da Páscoa, numa perspectiva cristã. Foi o que Jesus Cristo, sim, morreu naquela cruz, e lá Ele pagou o preço, satisfazendo a justiça de Deus. Mas Ele não somente morreu, nós não devemos lembrar de Jesus somente no aspecto da morte, mas também na sua ressurreição, porque morrer, todos morrem. A questão é que Jesus Cristo não somente morreu, Ele ressuscitou. E na ressurreição, aqui está a vitória de Jesus sobre a morte. Vamos ler então o que está lá em Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24. A partir do versículo 1. Jesus Cristo então, Ele tinha anunciado que iria morrer, mas que ao terceiro dia Ele ressuscitaria.
E Lucas capítulo 24 vai dizer o seguinte: no primeiro dia da semana, hoje é domingo, não pense que eu vou recitar o negóciozinho, não é pé de cachimbo, não. Hoje é domingo, primeiro dia da semana. Você vê como nós temos uma perspectiva cristã agora da adoração. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, as mulheres, levando os aromas que haviam preparado, e encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhe 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: por que buscais entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galiléia, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores, e seja crucificado, e ressuscite no terceiro dia. Diz o texto: então se lembraram das suas palavras. A obra redentora de Cristo, ela inclui a sua vida, a sua morte, mas ela seria incompleta sem a sua ressurreição. Aqui está o grande diferencial do cristianismo. É que não somente que Jesus é o Cordeiro, não somente que ele realizou o sacrifício de morte, mas ele ressuscitou ao terceiro dia. Isso é a garantia do livramento que ele nos dá. É uma garantia, é a vitória de Jesus sobre a morte. Por isso o apóstolo Paulo, quando fala sobre a ressurreição, no capítulo 15, não dá tempo nós lermos todo o capítulo, mas capítulo 15 é um tratado sobre a ressurreição. É o texto mais amplo de uma sequência só das narrativas bíblicas que fala sobre a ressurreição. Desafio você então a ler todo o texto de 1 Coríntios capítulo 15. Mas quando chega no versículo 54, diz o seguinte: e quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Olha o que diz o versículo 57. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele venceu a morte, ele ressuscitou, e ele ressuscitará também todo aquele que creu no seu sacrifício, redentor e remidor. Em Cristo a justificação é confirmada, em Cristo nós temos nova vida garantida, mas em Cristo nós temos libertação. Ele é quem nos libertou do domínio do pecado, da escravidão do pecado, do império das trevas. Assim como ele fez, como Deus fez com o seu povo, libertando o seu povo da escravidão do Egito, ele também liberta pessoas hoje da escravidão do pecado. E traz para essas pessoas agora então esperança. Esperança, meus irmãos. Esperança para um mundo onde nós olhamos ao nosso redor e ficamos meio desesperançados com tudo que vemos, com todas as agrúrias que o pecado trouxe para este mundo caído. Mas há esperança. As coisas não findam aqui. Nossa vida não está limitada a esse plano aqui. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 14, então, o apóstolo Paulo diz que Deus, falando a respeito de Cristo, ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. O mesmo Deus que ressuscitou a Jesus também nos ressuscitará pelo seu poder. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 14, descrevendo também, novamente, na sua segunda carta aos Coríntios, ele diz: sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. O mesmo Deus que ressuscitou a Jesus de entre os mortos, também ressuscitará todo aquele que creu em Jesus Cristo, que reconheceu Ele como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso é uma verdadeira esperança.
Então a verdadeira Páscoa cristã, ela não é apenas lembrar da morte, mas é também lembrar da ressurreição de Jesus Cristo. É lembrar de que por meio do seu sacrifício de morte e ressurreição, nós não somos mais escravos. Nós não vivemos mais no Egito espiritual. Não é essa mais a nossa condição. Nós agora somos livres. Porque João 8,36 diz que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, Êxodo 12 não é apenas uma história com H minúsculo passada. Não, é uma teologia presente. A Páscoa, ela apontava para Cristo em cada detalhe. E na pessoa de Cristo nós vemos o Cordeiro que realizou uma obra perfeita, o Cordeiro perfeito. Nós vemos então o sacrifício daquele que realizou uma obra perfeita de redenção. E nós vemos o livramento que Ele nos deu por meio da sua morte e ressurreição. De maneira que Romanos capítulo 8, versículo 1 diz que agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Meus irmãos e amigos, que festa maravilhosa para se celebrar é a Páscoa, e ganhando agora uma conotação muito mais ampla na nova perspectiva, da perspectiva de Cristo. A Páscoa, então, ela se torna essa festa cristã, onde nós podemos celebrar o livramento que Deus nos deu por meio de Jesus. A Bíblia diz, em Romanos 6,23, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. O salário do pecado, o resultado do pecado é a morte eterna, é estar separado de Deus. E o ser humano que morre nesta condição, ele passará a eternidade separado de Deus, sofrerá a condenação do inferno. Mas glória a Deus, porque por meio de Cristo nós temos o que vimos em Romanos 8,1, que agora, pois, já nenhuma condenação há, mas não há para quem? Para os que estão em Cristo Jesus. Essa é a pergunta. Você está em Cristo, ou você ainda está em você mesmo, morto na sua condição de morto nos seus delitos e pecados? Ou você acha que está em uma religião que você pensa que pode lhe salvar? Não. Só tem uma forma do ser humano ser salvo, ser livre da condenação. É por meio de Jesus Cristo. É estando em Cristo. Isso se dá por meio da fé sendo colocada na pessoa dele. Algumas colocações aqui finais para nós cristãos. Nós temos vivido como alguém que foi comprado pelo sangue. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20 diz o seguinte. 1 Coríntios 6, 20 diz: porque fostes comprado por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Não adianta ter todo o conhecimento intelectual sobre as informações a respeito da Páscoa, se não tivermos então Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida. E isso é testificado como? Pela maneira com a qual nós vivemos. Fomos comprados por um preço, então devemos agora glorificar a Deus no nosso corpo, com o nosso viver. Você tem realmente então abandonado o Egito? O Egito de fato ficou para trás, o pecado, o mundo que nos escravizava, realmente ficou para trás? Será que temos de fato celebrado a verdadeira Páscoa, buscando viver em santidade, buscando viver a vida de Cristo, do Cristo vivo que ressuscitou, e não somente nos livra da condenação eterna, mas nos livrou de nós mesmos? São questionamentos que nós temos que fazer quanto ao nosso cristianismo, porque o cristianismo não é algo que envolve somente o aspecto das informações intelectuais, mas as transformações que Deus nos fez por meio do seu Santo Espírito. É uma vida nova, uma vida transformada, uma vida regenerada, e devemos viver então uma vida condizente com o que Deus quer de nós, com o que Ele nos tornou. Mas também tem algo para quem não creu ainda em Jesus como Salvador.
saiba que o juízo é real, assim como foi no Egito. Sabe o que aconteceu com aqueles que não tinham a marca do sangue nos umbrais das portas, com o povo do Egito? Sofreram a condenação, sofreram o juízo de Deus. Mas lembre-se, Deus providenciou um cordeiro, e o sangue dele está disponível para salvar todo aquele que nele crê. Todo que nele crê, todo que reconhecer sua condição de pecador e confiar unicamente e plenamente em Jesus Cristo e em seu sacrifício, esses também terá o livramento de Deus, porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Por isso, corra para Jesus enquanto há tempo. Se você ainda não crê unicamente em Jesus como Salvador, corra para os braços de Cristo enquanto há tempo. Ele é o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Naquela noite, no Egito, só tinham duas realidades: as casas que tinham a marca do sangue e as casas que não tinham a marca do sangue. E hoje não é diferente, viu? Então a pergunta é: você está debaixo do sangue do Cordeiro? Porque saiba, o Cordeiro já foi dado, o sacrifício já foi aceito por Deus, e o livramento já foi garantido. Cristo é a nossa Páscoa. Creia nele como seu Salvador pessoal, para que você seja livre da condenação eterna. E a você que já creu, renda graças ao Senhor nosso Deus, por tudo que Ele já nos providenciou por meio da pessoa de Jesus Cristo. Amém? Vamos orar? Muito obrigado, Senhor, porque tudo ganha um sentido tão maravilhoso e gracioso na pessoa de Jesus Cristo. Ele de fato é o nosso Cordeiro Pascal. Obrigado porque por meio dele, Jesus Cristo, o Senhor nos livrou da condenação eterna. Obrigado porque o Senhor, ó Pai, nos deu perdão por meio do sacrifício redentor e remidor de Jesus. Obrigado porque essa graça tem alcançado muitas e muitas vidas, Senhor. Obrigado porque o Senhor abriu já os olhos de muitos para enxergar essas verdades graciosas que há na pessoa de Jesus. Mas nós clamamos, Senhor, pela vida daqueles que ainda não creram. Que o Senhor abra os olhos espirituais dessas pessoas para enxergarem essa verdade do livramento, da salvação que há por meio da pessoa de Jesus Cristo, o Cordeiro Santo, perfeito, que realizou o sacrifício perfeito, que atendeu, ó Pai, às exigências do Senhor, que foi aceito pelo Senhor. A única forma de ser salvo é por meio de Jesus. Então, Pai, que a sua graça atinja corações. Que as pessoas possam então, a partir do que viram na sua palavra nesta noite, aqueles que já creram possam então cada vez mais ter um senso de gratidão ao Senhor, de adoração ao Senhor, de viver para o Senhor diante de tanta graça que o Senhor derramou sobre nossa vida. Mas que aqueles que ainda não creram, ó Pai, venham a ter os seus olhos abertos para crerem unicamente em Jesus como Salvador e usufruírem dessa maravilhosa graça da salvação que é na pessoa de Jesus. Que o Senhor encoraje corações, ó Pai, a tomarem essa decisão de renunciar ao próprio eu, de renunciarem, ó Pai, os prazeres da carne, de reconhecerem sua condição de pecadores e se voltarem para Cristo, o Cordeiro da parte do Senhor que tira o pecado do mundo. Que o Senhor então esteja agindo no nosso meio com liberdade, Senhor, por meio da sua maravilhosa graça, é o que nós lhe clamamos em nome de Jesus. Amém e amém.